Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro e no vídeo de hoje trataremos sobre a China. Faz tempo que eu queria gravar esse vídeo, mas para isso antes eu tinha que escrever um artigo, reunir alguns dados e agora finalmente os tenho. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz explicando como que a utopia tecnológica se une com o ideal comunista de sociedade, até onde eles querem chegar, e como isso vai criar um certo colapso. Inclusive eu vou gravar um vídeo complementar a esse, eu dei essa tese principal, mas tem a sua tese antítese. E essa tese antítese é justamente que essa utopia tecnológica que estão querendo construir não é viável, porque nós não temos recursos naturais suficientes. Eu vou tratar isso num próximo vídeo. De repente eu gravo e publico perto da data que eu vou publicar esse vídeo que nós vamos tratar hoje especificamente da China. Bom, ao se falar de China, temos dois opostos, pessoas que tomam dois partidos, cada um ao seu lado. Um que idolatram a China e outros que repudiam drasticamente. De um lado, uns que falam bem da China como o exemplo dessa utopia tecnológica, está encaminhando, o modelo comunista está funcionando sob essa bandeira utópica da tecnologia, e do outro lado, aqueles que acreditam que isso chegará num colapso total. Só que essas duas visões, uma comunista e outra liberal, elas são muito simplórias, muito simples. Inclusive, neste artigo eu vou provar por que essa nova forma de comunismo e socialismo funciona na China. E como as ideias capitalistas estão sendo aplicadas nessa nova forma, que na verdade não é comunismo nem socialismo, coisa nenhuma. E aqui vamos explicar. Então, o título do artigo, isso eu vou deixar no nosso blog, vou publicar no blog, vou deixar o link aqui na descrição, mas para saberem, www.sabedoriaclub.com. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo e lá vocês vão encontrar esse artigo sob este título: A Grande Quimera Contemporânea. E o artigo começa assim: a China contemporânea costuma ser apresentada como a grande prova de que o comunismo funciona. Um país que cresceu e hoje exporta, domina cadeias produtivas e desafia o Ocidente. No entanto, essa leitura é superficial. A China não é propriamente comunista ou socialista. Ela é uma construção histórica singular, uma verdadeira quimera sociopolítica e econômica que só pode ser compreendida à luz de sua tradição imperial, de sua psicologia coletiva e das rupturas mal resolvidas de sua história. E nessa primeira parte aqui, eu vou dar uma chave histórica, Para entender isso é necessário voltar ao período final da dinastia Qing, governada pelos Manchus. Durante séculos, a China foi estruturada como um império centralizado, isso é importante, império centralizado, vasto, hierárquico e profundamente enraizado em uma cultura de obediência à autoridade. O temor reverencial é muito presente nas culturas orientais. Piedade filial, esse tipo de coisa. A figura do imperador não era apenas política, mas quase metafísica. Ele era o mediador entre o céu e a terra. Essa estrutura moldou a mentalidade chinesa ao longo de gerações. Além disso, eles são um povo muito trabalhador, Uma mentalidade orientada à ordem, à estabilidade e à submissão a um poder central forte que ditava os rumos da nação. No final do século XIX e início do século XX, esse sistema começou a ruir diante das pressões internas e externas, derrotas militares, crises econômicas e influências estrangeiras. Basta dizer que com o colonialismo, por exemplo, Hong Kong foi britanizada, Então, influência estrangeira, derrotas militares, por exemplo, essa briga entre Coreia, Japão e China sempre existiu, essas lutas entre esses povos orientais, e crises econômicas decorrente de todas essas lutas, enfim, e fora a crise política, a crise do império propriamente dita, Nesse contexto, emergem duas figuras-chave: Yuan Shikai, que trabalhava dentro da monarquia, inclusive serviu como primeiro-ministro do gabinete imperial chinês,
e Sun Yat-sen, com os novos ideais republicanos. Então, de um lado, temos um que trabalhou na monarquia, um grande general, Yuan Shikai, e do outro lado, um republicano já com essas ideias novas da Revolução Francesa que foram importadas para o Oriente. Eles representam um ponto exato onde o velho império tenta se transformar sem deixar de ser ele mesmo. Sun Yat-sen havia a intenção de instaurar o regime republicano. Claro, ele não tinha força militar para isso, então ele deixou que o general sentasse na cadeira. É o que acontece. O general vai fazendo toda a estrutura de poder e se autoproclama imperador. Então, o sonho da república é morto ali por esse general. Mas esse general, ele depõe o último imperador, que é chamado de Puyi. Esse Puyi, com 6 anos, ele foi deposto. Né? Então, uma tradição antiquíssima desse império acabou. Mais ou menos como a Revolução Francesa e Napoleão. Então, a Revolução Francesa cortou a cabeça dos nobres e Napoleão, um fantoche da Revolução Francesa, né? Porque acabaram com os nobres de verdade, a estirpe que nascia era formada dentro da nobreza, né? A Revolução Francesa acabou com eles e veio o fantoche Napoleão, né? E se autoproclamou o rei, né? Tirou a coroa da mão do Papa e se autocoroou imperador. Foi mais ou menos o que aconteceu com esse general aqui. Mas aconteceu que esse republicano e esse general morreram. E aí ficou a coisa mais ou menos vacante. Os senhores da guerra que cuidavam de certos territórios começaram uma briga interna entre eles para assumir o poder. E fora toda essa guerra contra o Japão. Então, ao mesmo tempo que estava tendo uma guerra civil interna, estava tendo uma guerra externa. Né? É neste contexto que aparece Chiang Kai-shek, que é um general, né, mais ou menos do estilo desse primeiro, e Mao Tse-tung, né, famoso conhecido. O Chiang Kai-shek é o que quer restaurar a república e ele luta contra esse império, contra esses senhores da guerra, acaba conseguindo vencer todos eles, mas para vencer a luta do Japão ele precisa da ajuda dos comunistas. Então comunistas e republicanos se dão as mãos para expulsar o inimigo comum de dentro da China. Acontece que conforme eles iam expulsando, os comunistas iam criando bases de governos locais, coisa que os republicanos não fizeram. Resultado, ganhada a guerra externa, a guerra interna já estava ganha, né? Os comunistas dominaram tudo, né? E os republicanos fugiram para a ilha. Que ilha é essa? Taiwan. Então, a república que nasceu na China, que queria dar um golpe no império, ela, na verdade, leva um golpe do comunismo. Então, o que aconteceu no Ocidente aconteceu de modo precoce na China. Então, a Revolução Francesa quis instaurar a república moderna, cortando a cabeça dos nobres, e o comunismo quer cortar a cabeça dos republicanos. Né? Então, no caso, na China isso se deu muito rápido. Né? Queria acabar com o império, né? E os comunistas queriam acabar com a república e conseguiram, expulsaram, na verdade, fugiram para a ilha, para Taiwan. Então a República de Taiwan seria o que teria sido a República na China, né? Só que os comunistas já deram um passo a mais e se instauraram lá. E aí veio a Revolução Cultural de 1966 a 1976 de Mao Tse-tung, né? Aquela história toda, que aqueles 2000 anos de China tradicional milenar, os símbolos do império acabaram, não existe mais, ou se transformaram, viraram uma forma cultural, mas relegada ao segundo plano, ela não tem mais uma força política. Né? Inclusive, quando os comunistas pegaram Puyi, o último imperador, ele já é mais velho, ele passou por uma reeducação ao ponto de se tornar faxineiro e morrer como uma pessoa muito simples, né? Sem nenhum traço de império nem nada. É o que eu vou falar, a chave ideológica, a segunda parte aqui do artigo. Mas aqui está o ponto central. O regime que emerge sob Mao e que evolui até a China atual não é, em essência, comunista em sentido clássico. Ele não aboliu completamente as estruturas de poder centralizado. Pelo contrário, as intensificou. O Partido Comunista Chinês passou a funcionar como uma nova corte imperial para a mentalidade do chinês. A lógica permanece a mesma.
um centro absoluto de poder, controle rígido da sociedade, supressão de dissidência, como acontece essa briga com Taiwan até hoje, legitimação baseada na estabilidade e na prosperidade, conforme era no paganismo chinês, né? A diferença é apenas ideológica na superfície. A corte imperial foi substituída pelo partido, né? Eu não vou ler o artigo completo, aqueles que quiserem estará no site. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui. Mas o fato é que a China atual, ela se comporta como um império que adotou uma ideologia comunista, mas que em seus princípios econômicos e em sua atividade econômica age como capitalista. E por mais que eles queiram vender a ideia de que todos dependem dele, que se eles pararem de produzir o mundo cai, como eu defendo no artigo, o poder deles é relacional. Então, se o mundo todo depende deles, porque todas as indústrias saíram e foram para a China, se não tem gente que consuma o que a China produz, a China cai. E mesmo que tenha mercado interno, eles não vão se fechar para o mercado interno. Ah, vocês não querem comprar da gente? Vocês querem acabar com a grande China? Então vamos produzir só para nós. Isso faria com que estimularia os outros países a se reindustrializarem. E é o que ela não quer, porque ela quer criar uma relação de dependência a ela. Então é uma faca de dois gumes, né? A China é industrial, produz tudo, mas ao mesmo tempo ela precisa de mercados, e ela sabe muito bem disso, né? Então, como ela não se fecha num regime protecionista, senão os outros países vão voltar a se reindustrializar e ela não quer isso, então o que ela faz? Com esse poder que ela tem agora, ela está começando a comprar terras, começando a comprar os países, né? Por exemplo, nós vemos aqui no Brasil, na Bahia, em Camaçari, a Ford saiu, onde era a antiga Ford está a BYD, né? E eles não empregam gente local, eles trazem chineses da China continental e criam cidades chinesas aqui em território nacional. Eles vão começar a fazer isso em todos os países. Por quê? Porque eles sabem que para conseguir esses mercados, eles não podem se fechar num protecionismo. Mas se o Ocidente quiser ir parar de comprar lá e reindustrializar, eles caem. Então eles precisam criar células das suas cidades, da sua China continental, nesses países, comprando terras aqui, comprando recursos aqui, criando e fazendo essa população que está aglomerada aqui ir para esses países e montar cidade ali, criar bases nesses países. Ora, essa estratégia também é muito usada pelos muçulmanos, pelo Islã. O Islã, principalmente na sua forma radical, não convence por doutrina. Eles chegam no local para se fixar ali, eles se multiplicam igual coelho. E eles ganham pelo número. Então os chineses entenderam isso e estão começando a replicar isso de uma forma comercial. Então, abrindo as suas filiais num determinado país, lá eles criam em volta dessa fábrica uma mini cidade chinesa com gente vindo da China continental. Essa é a estratégia que eles estão usando, né, para vencer esse problema de mercado que eles têm. Porque se os países voltarem a se reindustrializar, que é o que o Trump está tentando fazer agora, a China cai. Então, eles não querem isso, né? Então, esse poderio, né, o comunismo funciona na China. Não, a China não é comunista. O que funciona são as ideias capitalistas aplicadas à economia de mercado, aplicada à atividade econômica deles. Isso funciona e funciona muito bem, estamos vendo aí. Mas tem um problema atrelado às ideias econômicas capitalistas. Uma delas, por exemplo, é a hegemonia, o monopólio. Já vimos isso acontecer com Rockefeller, né? Os acordos antitrustes foram os contrafreios para frear o capitalismo, porque ele, na sua forma selvagem, também não funciona, ele se transforma numa espécie de comunismo. Temos vídeo aqui também no canal dizendo como o capitalismo se parece com o comunismo, né? Vou deixar no card aqui uma análise que nós fizemos, a encíclica Rerum Novarum, que o Papa justamente fala sobre isso. A pseudo-solução apresentada, que é o comunismo, e o falso capitalismo de ideias liberais, que sem contrafreios e contrapesos não funciona, né? Ele é uma exploração, né? Ele é uma espécie de atualização da hegemonia, né, do absolutismo das monarquias.
Isso foi engendrado no espírito moderno e se traduziu no capitalismo e na sua pseudo-solução, que é o socialismo, o comunismo. Bom, então eu estou aqui para dizer que a China, hoje, como ela se encontra, o estado dela atual, ela, como eu digo ali, é uma grande quimera. Ela é o laboratório em que os comunistas estão fazendo testes. Até que ponto a ideologia consegue ficar contida no âmbito político, ideológico, mas usando de ideias capitalistas, porque em todo lugar que o comunismo se aplica as ideias econômicas, a atividade econômica e mercantil ele não funciona. Então, como combinar o pensamento político comunista com atividade econômica capitalista, com a ideia de uma tecnocracia, ou seja, o domínio daquele que tem o avanço tecnológico, isso está sendo tudo articulado na China continental de hoje. E lá funciona, porque é o que eu digo aqui, a mentalidade do povo é pagã. Eles estão acostumados com esse regime escravo de um imperialismo pagão, como era da tradição de 2000 anos. E o cristianismo, quando tentou entrar lá, assim como em todos os países orientais, sempre tiveram mártires, sempre teve muita dificuldade, porque a mentalidade do povo oriental é muito travada na sua cultura milenar. E o que a igreja não conseguiu fazer, a revolução conseguiu, que é destruir até o que existe de bom dentro dessas tradições. Veja bem, os jesuítas tiveram um grande sucesso na conversão desses povos, na catequese desses povos, porque soube harmonizar, soube entender o que vinha de matriz orgânica, resquício adâmico nessas tradições. Por exemplo, a título de exemplo aqui, no Japão, o culto aos antepassados, que para nós católicos é entendido como culto aos santos, aos fiéis defuntos e às almas do purgatório. Então os jesuítas aproximaram esses dois conceitos e os japoneses que se converteram entendiam, peraí, aquilo que a nossa tradição milenar chama de culto aos antepassados é um resquício da tradição adâmica, que é o culto às almas que seriam as almas dos fiéis defuntos, aqueles que se salvam e vão para o céu. Então cultuar os nossos antepassados que foram para o céu, pedir a intercessão deles é, no fundo, cultuar como nós fazemos na nossa cultura, né? O culto aos mortos, mas os fiéis defuntos, as almas do purgatório. Né? Então os jesuítas aproximaram essas coisas. Só que o povo era muito cabeça dura. É até hoje. O oriental comparado ao ocidental, ele é um pouco mais rígido, quadrado, muito das imaginações e pouco da técnica, da prática. Só que agora, com a decadência, a revolução no Ocidente, enfraqueceu o que o Ocidente tinha de mais forte, que é a racionalidade grega, a filosofia grega, a fé que veio de nosso Senhor Jesus Cristo, o direito romano, tudo isso foi enfraquecido, porque a luz da razão, o lumen rationis, vai se perdendo cada vez mais. E esse aspecto transcendental e simbólico, regulado pela razão, diferente desse aspecto simbólico desregulado pelo paganismo, não está mais havendo no Ocidente. Então isso cria uma série de convulsões ao redor do mundo. O Ocidente, que serviu de exemplo para o mundo inteiro, pela fé, pela filosofia e pelo direito, está perdendo para essa mentalidade neopagã que está sabendo melhor aproveitar estas três coisas. Então a China é uma grande quimera. Qual é a solução para tudo isso? Simples. Solução número 1. Os países têm que voltar a se reindustrializar. Esse é o ponto pragmático de primeira ordem. Os países têm que ser autônomos, porque se nós queremos um direito internacional, se nós queremos, de fato, uma paz verdadeira, todos os países precisam ter autonomia. Não existe direito, não existe negociação entre duas pessoas em que uma tem autonomia e a outra depende desta. A relação já não é de autonomia, já não é de direito, já não é de iguais na mesma mesa. Então, para que haja um direito internacional, para que haja uma paz verdadeira, é preciso que todos tenham autonomia, todos sentem de igual para igual na mesma mesa. É claro que, em maior ou menor medida, vamos sempre depender um do mercado do outro. Né? A globalização trouxe isso. Ninguém é bom em tudo. Mas aquilo que se é bom deve voltar a se reindustrializar, deve focar nisso. Os países precisam ter autonomia. Esse é o ponto pragmático número 1. Agora, o ponto mais essencial é a parte filosófica e a parte da fé. A parte filosófica tem que ser restaurada.
precisa voltar a aparecer intelectuais para atacar ideologias que se mascaram de doutrinas e de filosofia. Nem tudo que vem do pensamento é filosofia ou doutrina, mas são ideologias que servem para escravizar. Então isso precisa ser apagado da história, ou melhor, precisa entrar para a história como esses pensadores foram anti-filosofia, foram anti-fé, foram anti-cultura, e eles precisam ser taxados para a gente não cair no mesmo erro. E por último, e o mais importante, que deveria ser o primeiro, a fé. A fé cristã, o Messias, não na sua forma protestante, mas na sua forma católica, precisa voltar a ser o elo que une as nações cristãs, né? O que diferencia as nações são as suas culturas, sua forma de entender as coisas, seu idioma, seu povo, mas o ponto que conecta todas elas é a fé. Então a Europa medieval, ela era uma coisa só, não porque o Império Romano era uma coisa só, mas porque a fé de povos tão diferentes, de povos tão plurais, era a mesma. Então, o Messias deve estar colocado no píncaro, ele deve reinar no mundo inteiro, né? E para isso nós temos que obrar nesse sentido, da nossa nação voltar a se reindustrializar, voltar a ter uma mentalidade intelectual acertada, que se deixa guiar pela fé verdadeira. Então, a fé verdadeira, mentalidade que é embebida dessa fé verdadeira, e essa mentalidade que cria um espírito de uma nação que trabalha, que obra para ser autônoma, para sentar na mesa e negociar na mesma altura que os filhos das trevas. É isso que nós precisamos. É isso que esse país precisa. É isso que o Ocidente precisa. Olhar para trás e não fazer igual na Renascença, renascer o paganismo greco-romano. Não. Fazer renascer aquela filosofia que foi purificada pela fé e tornar isso a sua base. Então, é a fé, é a filosofia, é o direito, todos eles purificados por esse ponto mais alto, que é a fé, que é o Messias. Esses três pilares, fé, filosofia e direito, são as bases do Ocidente. Só que direito e filosofia não é nada sem a fé. É ela que embebe, permeia o direito, purifica o direito romano do paganismo e traz a lei divina como inspiradora desse direito. É ela que pega a filosofia pagã dos gregos e toma todos aqueles conceitos e sublima e mostra como o Messias veio e realizou tudo aquilo que os filósofos procuravam e deu ainda princípios que podem ser usados para filosofar em cima, que darão no conhecimento divino, etc. Então, o ponto mais importante é a fé, e ele deve embeber os outros dois pilares do Ocidente. Então, este vídeo é para falar sobre China, mas ao mesmo tempo dar uma solução para o Ocidente. E esse canal da Wisdom Guild é para mostrar que os intelectuais não morreram, né? Eu sou e pretendo ser um intelectual, filósofo de verdade, teólogo de verdade, antes de tudo católico assíduo, e pretendo restaurar a filosofia, a alta cultura, a classe pensante nesse país. Isso se constrói com muita fé, com muita oração, com muito estudo, e não se deixar cooptar por doutrinas estranhas, comunismos, ideias modernas que atentaram contra a igreja, por exemplo, todo o iluminismo, né, se deixar encantar pela ideia do príncipe de Maquiavel, se deixar encantar por um princípio de bom selvagem de Rousseau, se deixar encantar por uma poesia falaciosa e humanística nietzschiana. Não, nós temos que ser tomistas, né? O Santo Padre, na sua encíclica, todos os papas sérios do final do século XIX, início do século XX, falam contra o modernismo, falam contra esse espírito iluminista que criou o Estado moderno e laico, fala contra tudo isso. Então nós precisamos estudar isso, não é derrubar o Estado laico, não é isso, mas é mostrar, ensinar, educar as pessoas quais são as fragilidades desse Estado laico e como ele está abrindo espaço para a China ser feito um laboratório como esse, como nós explicamos, para mostrar como um Estado laico que permite tudo, cria espaço, abre espaço para o erro, para o diabólico também ser aceito
como se fosse uma verdade, né? A verdade é arrancada do mundo porque todo mundo diz que tudo é igual, que tudo é fraternal, que tudo é liberal, ou seja, tudo tem o mesmo valor. Cada um pensa como quer, cada um... Ou seja, é como eu disse num vídeo, os princípios do Brasil atual e do mundo atual são muito estranhos. São muito estranhos. Se Deus é um só pode haver uma religião verdadeira. Enquanto não houver uma discussão séria a respeito disso, nós vamos colocar essa religião verdadeira junto com as outras e dizer que tudo é igual. Ou seja, a gente vai pegar um diamante e um monte de pedregulho e falar que diamante e pedregulho é a mesma coisa. Esse é o mundo moderno em que nos encontramos, por isso essas convulsões e essas guerras no mundo inteiro. Bom, no cenário geopolítico, a briga entre China e Taiwan é por causa desse histórico aqui que nós já falamos. E Taiwan, querendo manter a sua hegemonia e atraindo a atenção dos Estados Unidos, né, percebeu, opa, a gente vai ser engolido pela China continental. Então, como chamar a atenção do Ocidente? Ao mesmo tempo em que eles tentam pregar contra o comunismo, eles perceberam também outra coisa. Opa, se a gente produzir chip, como a tecnologia precisa desses chips, então o mundo inteiro vai comer na nossa mão, porque só a gente vai aprender a fazer isso bem feito, e se focaram numa coisa. Então, se Taiwan for engolida pela China continental, toda a tecnologia, a hegemonia tecnológica estará na mão dos comunistas. E aí, é assim que ele chama a atenção dos Estados Unidos no cenário geopolítico. Fora a tensão que está cada vez mais intensa entre os árabes, né, que adotaram o islamismo, e Israel. Então temos outra briga também milenar, também com muita história, mas que seria tema para outro vídeo. Ucrânia e Rússia é a mesma coisa, países irmãos. Então, Rússia e Ucrânia, que na história, na origem histórica, são irmãos. Árabes e judeus, que na origem histórica são irmãos. China e Taiwan, que na origem histórica são irmãos. Quando o homem saiu do paraíso, a primeira história que está no livro da Bíblia, o livro sagrado, é Caim matando Abel, é briga entre irmãos. Então isso que nós estamos assistindo no cenário geopolítico é briga entre irmãos. Irmãos com diferentes concepções do mundo. E tem que ganhar aquele que tem a concepção mais parecida com o que o Messias trouxe. Por isso que o favoritismo para quem se diz de direita, para quem se diz cristão ou católico, ele fica a favor de Israel, a favor da Ucrânia e a favor de Taiwan. Porque esses três lutam contra três forças que, na sua matriz, são piores do que eles, apesar desses aqui também não serem perfeitos. O comunismo e o Islã são as duas forças contrárias que, combinadas, poderiam ser uma ameaça não só para o Ocidente, mas para o mundo inteiro. Infelizmente, essas forças estão se autodenominando orientais, enquanto Israel, Ucrânia e Taiwan estão se denominando como forças ocidentais. Então, a politização direita e esquerda no cenário geopolítico está se transformando entre Ocidente e Oriente. Essa ideia absurda, maluca, do absolutismo que começou nas monarquias que deixaram Deus e a Igreja e começaram a querer se emancipar com relação à Igreja Católica, contaminaram o mundo inteiro com as suas ideias da Revolução Francesa. E dessas ideias da Revolução Protestante, Revolução Francesa, Revolução Comunista, Revolução Cultural, Revolução Tribal, as 5 fases do processo revolucionário contagiaram o mundo inteiro e o cenário, inclusive, geopolítico. Então, como nós católicos devemos nos posicionar com relação a isso? Devemos estar ao lado da Igreja e nem do lado da direita nem da esquerda atual política, nem do lado oriental e ocidental, como estão denominando agora, porque esse lado ocidental é republicano, é fruto da Revolução Francesa, esse lado oriental é fruto do comunismo, ou seja, é uma briga entre girondinos e jacobinos. Então, quem é do ancien regime, quem pertence ao espírito da Igreja, não deve entrar nessa briga entre jacobinos e girondinos. Bom, esse é o recado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha e nos vemos
numa próxima ocasião.